Hello there, be welcome. It's a pleasure to be here with you again. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer estar com você aqui novamente. In today's class, we are going to talk about idioms. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre expressões idiomáticas, ou um nome menos técnico, que eu gosto mais de utilizar. A gente vai falar sobre expressões da cultura, expressões culturais, coisas que a gente usa na língua, mas que não necessariamente tem uma tradução literal, mas que a gente encontre algum paralelo aqui no português. I love this thing because we can find it in books, we can find it in series, we can find it in movies, we can find it in musics. Então, eu gosto muito desse tema, desse assunto, porque a gente pode encontrar em livros que a gente vai ler, a gente pode encontrar em séries, a gente pode encontrar em filmes, a gente pode encontrar em músicas. So, it's a subject that we can find in real life and we can connect and improve our vocabulary. First to understand and after to use it. E a gente pode conectar e aumentar o nosso vocabulário, primeiro para entender e depois para nós utilizarmos. But I would like to start saying thank you, mas eu quero começar dizendo obrigado to Valdirene. A Valdirene foi quem sugeriu o tema para essa aula, né? Valdirene made the suggestion for this class. E ela mandou, inclusive, algumas das expressões que a gente vai utilizar hoje. Foram sugestões delas. Outra eu acrescentei para que a gente possa trabalhar. E para que você consiga visualizar melhor, consiga me entender melhor, eu quero compartilhar a minha tela com você. Então, vamos lá, vamos para o início dessa aula. Fica aí comigo também até o final, porque eu vou deixar na descrição desse filme, na descrição dessa aula, desse filme, um link para que você possa baixar também um PDF com outros conteúdos e conhecer e melhorar ainda mais o seu vocabulário. Então, vamos lá. Estou compartilhando aqui a minha tela com vocês, começando com os idioms, como a gente falou. Eric, o que são idioms? São expressões idiomáticas ou coisas da cultura que a gente utiliza aqui no Brasil, utilizamos nos Estados Unidos, e a gente vai ter nas outras línguas também, mas vamos nos ater aí principalmente ao inglês e o português, que é para a gente não bagunçar a mente. Então, vamos lá, começando com a primeira e muito famosa, muito utilizada, it's piece of cake. Por exemplo, this exam was a piece of cake. Traduzindo, esse exame foi fácil, esse exame foi moleza, esse exame foi muito fácil. E no português, qual a expressão que a gente tem para isso? Isso foi mamão com açúcar. E é legal a gente olhar, porque você vai perceber, you are going to notice, that the sentences in Portuguese normally will be different from the sentences in English. Que as frases no português normalmente vão ser diferentes das frases no inglês. Por exemplo, se eu traduzir papaya with sugar will have or will make no sense. Se eu traduzir mamão com açúcar literalmente, papaya with sugar, não vai ter nenhum sentido, não vai fazer sentido nenhum. Então é importante que eu pegue o contexto, a questão cultural e não a tradução literal. Então, piece of cake, que seria um pedaço de bolo na tradução literal para o português, a gente vai traduzir como mamão com açúcar no português, ou algo que é facinho, que é moleza, que é boiada, que são outras expressões que a gente tem aqui no português, ok? Esse é o primeiro ponto. Eric, você falou na explicação, no início, na introdução, it's first to understand and after to use. What does it mean? É primeiro para entender e depois para utilizar. O que isso quer dizer? Eu vou te mostrar hoje 30 expressões idiomáticas. I will show you 30 idioms. Você não vai conseguir agora usar as 30 de uma vez. Então, o que é legal, você vai entender, vai conhecer o significado delas, e aí você pode ir usando primeiras que você mais se identifica, depois você pega as outras e vai acrescentando no seu dia a dia, mesmo que você misture o português com o inglês só para encaixar as expressões. Even though you mix Portuguese and English just to use the idioms. Por que isso é importante? Porque isso vai criando as conexões neurais, vai te dando a confiança. Então, no começo, você vai conseguir entender. Essa expressão que eu estou vendo aqui nesse filme, nessa música, eu já vi lá naquela aula com o Eric. These idioms that I'm seeing in this movie or in this music, I already saw in that class with Eric. Perfect.
Perfeito, ok. E aí você vai se sentindo confortável agora não só para entender, mas para também utilizar, ok? Então, piece of cake was the first. Let's go to the second. Piece of cake foi a primeira, vamos lá para a segunda. Costs an arm and a leg. Example, this car costs an arm and a leg. Custar um braço e uma perna. Esse carro custa um braço e uma perna. A gente não fala assim no português. Porque você não vai numa loja e vai ver lá, qual que é o preço desse carro? É o preço de um braço e de uma perna. Nossa, que caro. Não. A expressão que a gente usa é que está aos olhos da cara. It's too expensive. Está aos olhos da cara é a expressão no português. Então, este carro custa os olhos da cara. This car costs an arm and a leg. Então, an arm and a leg é quando alguma coisa está muito caro, very expensive. Don't make a storm in a teacup. Não faça uma tempestade num copo d'água. Como essa expressão é muito comum e ela é mais parecida com o português, então essa não está com outro exemplo extra, porque ela já é a frase pronta que a gente usa quando alguém está exagerando. Don't make an storm in a teacup. Não faça uma tempestade num copo d'água. Eric, se eu fosse fazer a tradução literal? Não faça uma tempestade numa xícara de chá. Mas a gente não fala isso no português, a gente usa um copo d'água, por isso que está teacup aqui, que é a expressão original em inglês, ok? Don't make an storm in a teacup. You can't judge a book by its cover. Very, very famous. Essa é muito, muito famosa. Você não pode julgar um livro pela capa, ou o idioma, a expressão como a gente usa no português, não se julga um livro pela capa, não julgue um livro pela capa. You can't judge a book by its cover. Essa também é muito comum, né? A gente vive aprendendo com isso ao longo da vida. Nossa, peguei esse filme para assistir só por causa da capa. Peguei esse livro para ler só por causa da capa. Ou, a capa nem era tão boa, mas o livro, o filme foi muito bom. Ou, eu tive uma primeira impressão ruim de alguém, mas quando eu conheci, tive a oportunidade de conversar com ela, mudou completamente a minha mente. Então, you can't judge a book by its cover. Você não pode julgar um livro pela capa. You can get to home by many roads. Essa aqui as mulheres adoram, os homens não. Eric, why women like that, but men don't? Porque as mulheres gostam de pedir informação ou preferem que a gente peça informação. Então, you can get to home by many roads. Mas o homem, normalmente, não, eu sei o caminho, não precisa nem ligar o GPS. Não, que é isso, consultar o mapa. Perguntar, não, eu sei exatamente onde eu estou. É muito comum isso acontecer, mas é o ditado para quem tem boca, vai a Roma. You can get to Rome by many roads. Hit the books. I will have to hit the books tonight. Eu terei que enfiar a cara nos livros hoje à noite. Eu terei que estudar muito hoje à noite. Então, hit the books não é bater nos livros, socar os livros, apesar de às vezes as pessoas ficarem com vontade. Hit the books é estudar muito. I will have to hit the books tonight. Eu terei que enfiar a cara nos livros hoje à noite. When pigs fly. When pigs fly. Essa tem inclusive uma expressão, uma sigla, uma abreviação, que é o WPF. He'll change when pigs fly. Ele não mudará nem que a vaca tussa. Então, nem que a vaca tussa é a expressão no português, porque não é comum a gente ver uma vaca tossir. Assim como não seria comum nós vermos porcos voando. Então, ele mudará quando os porcos voarem. Strange. That doesn't make sense for me in Portuguese. Estranho, isso não faz sentido para mim no português. Agora, se eu falar, ele não vai mudar nem que a vaca tussa, ok, this one, I know. Então, a gente vai fazendo as adaptações com as nossas expressões culturais aqui do Brasil. Once ever blue moon. He thinks about me once ever blue moon. Ele pensa em mim uma vez na vida e outra na morte. Eric, e a tradução literal? Uma vez a cada lua azul, que é um evento que acontece mais ou menos a cada 3 anos, de ter uma lua azul. Então, essa expressão vem dos observatórios, da questão astronômica e da lua aí nesse sentido. Então, he thinks about me once ever blue moon. Ele pensa em mim uma vez na vida
e outra na morte. Caught between two stools. Jess or Carol? I'm caught between two stools. Jessica ou Carol? Eu estou entre a cruz e a espada. Então, caught between two stools é quando você não sabe o que fazer. Você está entre a cruz e a espada. Ok? Very good. Next one. Sit on the fence. This one is very famous too. Essa também é muito famosa. Famosa no português e famosa no inglês. If they are arguing, it's the best to sit on the fence. Se eles estiverem discutindo, o melhor é ficar em cima do muro, né? Então, ficar em cima do muro, não se envolver, não entrar na discussão. Sit on the fence. Você não toma um partido, não vai nem para o lado, nem para o outro. You sit on the fence. Você fica em cima do muro, em cima da cerca. Sit on the fence. Ficar em cima do muro. Feeling a bit under the weather. Feeling a bit under the weather. I was feeling a bit under the weather yesterday. Eu estava me sentindo meio jururu ontem. Eu estava me sentindo meio para baixo. I was feeling a bit under the weather yesterday. Então, no português, a expressão que a gente tem para isso é quando alguém está... Por que você está jururu? Por que você está meio tristinho? Feeling a bit under the weather. The last straw. The last straw. This was the last straw. I can't stand it anymore. Essa foi a gota d'água. Eu não aguento mais. Eu não posso mais aguentar isso. Então, gota d'água, the last straw. God helps the man who gets up early. Essa é famosa e é antiga. God helps the man who gets up early. Deus ajuda quem cedo madruga. Super famosa. God helps the man who gets up early. Deus ajuda quem cedo madruga. Very famous. Next one, vamos lá. Of two evils, choose the lesser. Escolha dos males, o menor. Também, very famous. A maior parte daqui para frente são muito famosas. Of two evils, choose the lesser. Escolha dos males, o menor. A friend in need is a friend indeed. Um amigo na necessidade é um amigo de verdade. Eu gosto bastante dessa. Eu aprendi ela quando eu estava aprendendo inglês, né? Lá no começo dos meus estudos eu conheci essa expressão e eu fazia associações com amigos e com um valor que é muito forte para mim, que é de ajudar as pessoas, de servir as pessoas. Então eu memorizei essa com bastante facilidade. A friend in need is a friend indeed. Um amigo na necessidade é um amigo de verdade. To err is human. To forgive is divine. Very, very, very famous. To err is human. To forgive is divine. Essa eu não precisaria nem traduzir para você. Com certeza você conhece. Errar é humano, perdoar é divino. E a gente tem variações dela aí agora na época da internet, que o pessoal vai falando que errar é humano, colocar a culpa em alguém, e assim vão fazendo as variações. Mas o original, o famoso, o ditado é To err is human, to forgive is divine. Errar é humano, perdoar é divino. Appearances are deceptive. Essa é muito parecida com Don't judge a book by its cover. As aparências enganam. Appearances are deceptive. A scalded cat fears cold water. Essa também, muito famosa. A scalded cat fears cold water. Gato escaldado tem medo de água fria. A scalded cat fears cold water. Quando já aconteceu alguma coisa com você e depois você passa a ser ressabiado, cuidadoso, sempre com o pé atrás. Aí alguém fala, mas por que você é assim? E aí você fala, a scalded cat fears cold water. Gato escaldado tem medo de água fria. Uma outra tradução em português para essa seria algo parecido com cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Você não vai encontrar essa expressão no inglês, mas a scalded cat fears cold water passa o mesmo sentido. Health is above wealth. Health is above wealth. Então o H com esse som de R, health, e o W com o som mais de U. Health is above wealth. Saúde é a maior riqueza. A tradução literal seria que a saúde está acima, está além da riqueza, mas a gente não fala assim no português. Então, saúde é a maior riqueza. Tell me with whom you go
and I'll tell you who you are. Tell me with whom you go, and I'll tell you who you are. Essa também muito famosa. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. E o pessoal faz uma adaptação dela com a segunda parte. Tell me with whom you go, and I'll tell you if I go with you or not. Me diga com quem você vai, e eu vou te dizer se eu vou com você ou não. Tell me with whom you go, and I'll tell who you are. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Tell me with whom you go, and I'll tell you if I'm going to or not. Eu vou dizer se eu vou também ou não. What the heart thinks, the mind speaks. What the heart thinks, the mind speaks. A boca fala do que o coração está cheio. Ou a boca diz o que o coração sente. What the heart thinks, the mind speaks. Só voltando uma aqui para ver se eu não pulei. Tinha pulado uma. A good name is better than a good face. A good name is better than a good face. Quem faz fama, deita na cama. Então, a good name é uma expressão aí para uma boa fama, uma boa reputação. A good name is better than a good face. Quem faz fama, deita na cama. E a tradução literal no inglês seria um bom nome, uma boa reputação é melhor que um bom rosto. Mas aqui no português, a gente costuma dizer, quem faz fama, deita na cama. Quer seja positiva, quer seja negativa. Recapitulando, what the heart thinks, the mind speaks. A boca fala do que o coração está cheio, ou a boca diz o que o coração sente. The more haste, the less speed. Então, a pressa é inimiga da perfeição. Também conhecido como a lei de Murphy, né? Quando você está com pressa, tudo vai dar errado, mais devagar você vai. Então, the more haste, the less speed. A pressa é inimiga da perfeição. There is no disputing about tastes. There is no disputing about tastes. Essa é uma legal. Gosto não se discute, tá? Aqui tá discute. Foi um errinho de digitação do teacher aqui. Gosto não se discute. Essa é muito legal para você usar quando você não quiser entrar num debate, numa discussão com alguém, a respeito, por exemplo, de roupa, de gênero musical, de um tipo de filme, de um tipo de carro, de alguma coisa assim que é só polêmica e não vai resolver nada, você pode falar. There is no disputing about tastes. Gosto não se discute. Você ainda vai soar chique, inteligente. Muito legal essa expressão também. A word to the wise is sufficient. A word to the wise is sufficient. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Essa é muito, muito, muito famosa. Very, very, very famous. A word to the wise is sufficient. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Opa. Two heads are better than one. Two heads are better than one. Duas cabeças pensam melhor que uma. Então é importante a gente trabalhar em equipe. Two heads are better than one. Duas cabeças pensam melhor que uma. As you sow, so you shall reap. Bye. As you sow, so you shall reap. Você colhe aquilo que planta. E o bye e o tchau foi um acréscimo meu, né? É uma adição minha aqui, porque na expressão, quando eu aprendi, eles estavam lá discutindo e o amigo respondia para o outro. As you sow, so you shall reap. Bye. Você colhe aquilo que planta. Tchau. E deixava o amigo pensando no que ele havia dito. As you sow, so you shall reap. O que você plantar, você vai colher. Você colhe aquilo que planta. Never put off till tomorrow what you can do today. Never put off till tomorrow what you can do today. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa eu sempre ensino o meu filho. Never put off till tomorrow what you can do today. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Já faz, já fica livre, já termina, já tira da frente. Never put off till tomorrow what you can do today. Nunca deixe para amanhã, nunca deixe para depois o que você pode fazer hoje. Do not celebrate a triumph before victory. Do not celebrate a triumph before victory. Não cante vitória antes da hora. Não cante vitória antes da hora.
He laughs best, who laughs last. He laughs best, who laughs last. Ri por último, quem ri melhor. Ou quem ri por último, ri melhor. Ok? Very nice. E aí, com isso, passamos aqui então por 30 idioms, 30 expressões idiomáticas. Deixa eu voltar a tela aqui para mim. Let me put back the screen for me. All right, very good. So, it's very important to use this sentence. É muito importante você usar essas frases. Você não vai usar as 30 de uma vez. Pega 2, 3 daquelas que você mais se identifica e vai colocando no seu dia a dia. Dominei essas? Let me put some 3 others. Deixa agora que eu dominei essa, colocar outras 3. E assim você vai tomando posse desse vocabulário, vai conseguindo usar mais e mais. Aí você vai identificar uma num livro que você está lendo uma história, outra num texto de um blog, outra num filme, outra num seriado, outra numa música. E assim você vai incorporando isso ao seu vocabulário. É muito legal, principalmente para a gente enriquecer. São aspectos culturais do idioma que fazem bastante diferença no nosso aprendizado. A gente fica parecendo mais natural, mais como nativo quando a gente vai conhecendo essas expressões, ok? Como eu disse, eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo para você poder baixar o guia prático, onde você tem várias palavras de vocabulário, números, diálogos, tem uma série de informações muito legais que você pode acessar para improve even more your vocabulary, para aumentar ainda mais o seu vocabulário. That's it for today. É isso aí por hoje. See you soon. Te vejo em breve. God bless you. Deus te abençoe. Bye, bye. Tchau, tchau.